A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos dizer que nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, meu Pai. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem falado conosco, meu Pai, e teu Espírito Santo tem se manifestado no nosso meio, meu Pai. Agradeço pelos irmãos que devolveram a Ti seus dízimos e suas ofertas, meu Pai, que o Senhor continue abençoando a cada um destes teus servos, Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, meu Pai. Mesmo sendo tão pecadores, pedimos que o Senhor aceite aquilo que nós temos para oferecer a Ti, Senhor. Continue falando a nós, meu Pai, no decorrer deste culto, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa as nossas falhas, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Os demais que aqui permaneceram, se coloquem de pé nesse instante, em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, no texto de Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 11. A parábola do filho que pede ao pai. O texto, meus irmãos, está exposto aqui no nosso Data Show, mas se você trouxe a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Faça a leitura aí na sua Bíblia. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa e compartilhe também a sua Bíblia com ela, para que todos possam testemunhar dessa leitura. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 11. Lembrando os amados irmãos que no domingo passado nós começamos aqui nos nossos cultos dominicais noturnos a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Então, no domingo passado nós já vimos a primeira parábola. Nós estamos seguindo a sequência dos evangelhos. Então nós veremos as parábolas de Mateus, depois veremos as parábolas inéditas de Marcos, Lucas e João, completando aí um ciclo de aproximadamente 46 parábolas que nós encontramos nos 4 evangelhos, entendendo aí essa mensagem de Jesus Cristo transmitida de uma forma tão simples como essa que são as parábolas. Hoje nós meditaremos no texto de Mateus 7, de 7 a 11, que nos traz a parábola do filho que pede ao pai. Todos encontraram o texto? Amém ou misericórdia? Vamos fazer a leitura então? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, o Senhor está nos dando o privilégio de meditar nas Escrituras Sagradas. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para transmitir, meu Pai, a todos aqueles que aqui estão presentes, a verdade da Tua palavra.
e que essa verdade possa impactar, transformar os corações de todos aqueles que aqui estão presentes. Que nós, meu Pai, possamos receber com mansidão a mensagem da Tua palavra. Que os nossos corações sejam de fato um terreno fértil, onde a semente da Tua palavra haverá de ser lançada, e no Teu tempo e de acordo com a Tua vontade, haverá de frutificar, de germinar, gerando ao Senhor frutos dignos de arrependimento. Fala conosco, Senhor. É o que te pedimos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, como eu disse então para os amados irmãos, no domingo passado, meus amados, nós começamos aqui na Segunda Igreja Batista a exposição bíblica das parábolas de Jesus. Meus irmãos, a parábola é, na verdade, um recurso didático utilizado por Jesus Cristo visando a comunicação de verdades superiores. Certo? Então Jesus, meus irmãos, ele no seu estilo de pregação, no seu estilo de comunicação das verdades divinas, Jesus ele sempre procurou, irmão Edné, ser extremamente claro. Nós às vezes nos deparamos com pregadores do Evangelho que estão preocupados demais com uma eloquência muito grande, com o preparo técnico de um sermão, e acabam diante de tanto preparo, diante de tanta eloquência, não conseguindo comunicar a verdade da palavra, que é uma verdade simples. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele não tinha essa preocupação, irmã Heloísa, com eloquência. Jesus Cristo, ele não tinha essa preocupação com técnica. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que isso não é importante, principalmente para os nossos seminaristas, irmã Edivones e irmã Verônica. Eles que estão lá no seminário, existe uma disciplina específica que trata dessa questão da técnica e da eloquência, que é a disciplina da homilética. Vocês que estão se preparando, obviamente, que tem que levar em conta isso. Mas nós não podemos deixar que a técnica e que a eloquência supere, meus amados irmãos, a simplicidade da palavra. Porque do que adianta você ser extremamente eloquente e extremamente técnico se as pessoas que estão te ouvindo não conseguirem entender aquilo que você está pregando? De nada adianta. Então Jesus, irmão Edivones, ele era simples. E as parábolas, meus irmãos, como eu já disse, nada mais são do que um recurso didático utilizado por Jesus com a finalidade de comunicar as verdades divinas de maneira simples. De maneira simples. Nós vimos, meus irmãos, no domingo passado, pode voltar lá para o primeiro slide, irmão Mauro, só para a gente revisar aqui rapidamente. O termo parábola vem do grego parabolê, e é o equivalente neotestamentário da expressão hebraica machal, que significa comparação. Então, o que nós observamos que Jesus faz quando ele conta parábolas, meus irmãos? Jesus, ele utiliza situações fictícias, ele compara certas situações fictícias a realidades que podem vir a ser vividas pelo indivíduo. E quando ele usa essas comparações, ele tem como objetivo ensinar verdades morais e éticas superiores. Então, Jesus utiliza de ilustrações simples, visando com isso comunicar verdades superiores, certo? Então nós temos ali um conceito aí dos mais simples de parábola. Trata-se de uma ilustração, analogia ou dito que instrui ou comunica sabedoria e entendimento. São narrativas breves, dotadas de conteúdo figurativo ou alegórico, usadas por Jesus com a finalidade de transmitir um ensino superior. Pode voltar lá para o texto, irmão Mauro. Então, meus irmãos, parábolas nada mais são do que ilustrações. São situações fictícias, narrativas alegóricas ou figurativas. E Jesus, ao contar essas alegorias, ao contar essas ilustrações, fazendo essas comparações com a vida cotidiana, o que ele objetivava com isso? Comunicar as verdades divinas de maneira simples, de maneira clara, de maneira compreensível. E nada, meus irmãos, melhor para uma pessoa entender uma verdade espiritual do que usar o cotidiano dela,
o dia a dia dela como exemplo para poder exemplificar essa verdade. É isso que Jesus faz nessas parábolas. E aqui, meus irmãos, na parábola do filho que pede o pai, nós observamos mais uma vez Jesus utilizando esse recurso parabólico, digamos assim. Jesus ele faz aqui uma comparação entre, irmão Mauro, a atitude de Deus Pai com a atitude de um pai humanamente falando. Então nós observamos aqui nessa parábola essa expressão de comparação perfeitamente exposta. No texto de hoje, meus irmãos, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele procura ensinar, demonstrar para esses discípulos, comparando as atitudes do Pai humanamente falando com as atitudes de Deus, sendo Ele o nosso Pai celestial, certo? Então, utilizando as atitudes, os exemplos de um pai humanamente falando, Jesus com isso, ele tenta nos comunicar, nos demonstrar como é a atitude do nosso Pai celestial. Amém, meus amados? Quantos aqui são pais nessa noite? Levanta a mãozinha para eu ver aí. Olha, nós temos muitos pais aqui nessa noite. Então você que é pai, você vai compreender exatamente a ilustração que Jesus utilizou aqui nesse texto. Você como pai sabe muito bem o que você é capaz de fazer pelo seu filho. E é justamente utilizando essa comparação é que Jesus busca nos ensinar o que nosso Deus, como nosso Pai Celestial, é capaz de fazer por mim e por você. Amém, meus amados? Então vamos ler esse texto novamente. Vamos ver o que Jesus quer então nos ensinar através dessa comparação. Olha só, os 2 primeiros versículos, meus irmãos, de certa forma, já explicam o conteúdo dessa parábola. E Jesus começa então nos 2 versículos dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Meus irmãos, fica claro, meus amados, que o assunto principal desse texto é o ensino bíblico a respeito da oração. E o que é a oração, meus irmãos? Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, inúmeras instruções a respeito da oração. Mas o que é oração? Nós falamos tanto de oração e às vezes nós percebemos que algumas pessoas falam de oração, mas não sabem definir, conceituar uma oração especificamente. Fala, o que é uma oração? O que é orar? Orar, meus irmãos, é simplesmente falar com Deus, certo? Nós, nos nossos cultos de quarta-feira aqui, nós estamos estudando o livro dos Salmos, e os Salmos, meus irmãos, eles são exemplos belíssimos de cânticos, poesias, de verdadeiras orações cantadas. Nós falamos aqui com os irmãos sobre inúmeras características que devem estar presentes em uma oração. Uma oração, meus irmãos, não é apenas pedir. Uma oração também não é só agradecer. A oração, ela envolve uma série de características e todas essas características devem ser levadas em consideração por nós ao orar. Mas simplificando, meus irmãos, o que é orar? Falar com Deus. Falar com Deus. Eu costumo dizer aqui na igreja, meus irmãos, que é inadmissível que um filho de Deus passe um dia inteiro sem falar com seu pai. E aqui eu quero fazer uso também de uma parábola, seguindo o exemplo de Jesus. Vocês que são pais, que levantaram as mãos e que têm seus filhos, você já passou pela situação de ficar um dia inteiro sem ouvir seu filho falar com você? Eu creio que não, né? Se você passasse por essa situação, se o filho de vocês passasse um dia sem abrir a boca para falar com você, irmã Rosilane, a irmã ia achar isso normal? Não é verdade? Filho, meus irmãos, a todo momento ele está falando com o pai. E eu não sou pai ainda, meus irmãos. Vocês que são, vocês podem me ajudar. Certo? Eu estou falando verdade ou estou falando mentira? O Felipe fala muito com você durante o dia, irmã Heloísa, irmã Edvones? É para pedir, é para reclamar, é para que mais, meu irmão? É para agradecer,
para fazer um monte de coisa, não é verdade? É para incomodar mesmo, né? Então, filho fala com o pai o tempo inteiro, é para pedir, é para agradecer, é para incomodar, enfim. Filho é filho, meus irmãos. Filho fala com o pai. E é justamente usando essa parábola, essa comparação que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, que eu quero que os irmãos entendam que é inadmissível alguém que se chame filho de Deus passar um dia inteiro sem falar com seu pai. E aqui, meus amados, na verdade eu estou sendo extremamente otimista, viu, dona Brenda? Porque a gente tem notícia de crente que passa nem um dia só sem orar, não. Passa 2 dias, 3 dias, semanas. E aí, meus amados, logicamente que a coisa complica. Porque a oração, irmão Edivones, juntamente com o jejum, são aquilo que nós podemos definir como disciplinas diárias da vida cristã. Olha só, disciplinas diárias da vida cristã. O que é uma disciplina, irmão Áureo? É algo que você cumpre disciplinarmente, certo? Disciplinarmente. Por exemplo, os irmãos que estudam, vocês têm várias disciplinas, é verdade? Você sabe que na segunda você vai ter a disciplina tal, e você tem que estar lá para cumprir. Na terça você vai ter a disciplina tal, na quarta tal. Então o que é uma disciplina? É algo que você cumpre de forma organizada e sistemática diariamente. Certo, meus amados? Então quando a Bíblia ela nos ensina, por exemplo, sobre a oração e o jejum, ela nos mostra claramente que essas duas coisas, meus amados, devem fazer parte da vida do cristão. Orar e jejuar não é coisa que você deve fazer uma vez na vida ou outra na morte. E falando aqui especificamente da oração, que é o nosso tema hoje, oração, meus irmãos, tem que ser diária. Porque mais uma vez eu digo e repito, um filho de Deus passar um único dia que seja sem falar com o seu Pai Celestial é algo inadmissível. Inadmissível. Muitos, meus irmãos, quando a gente vai falar com as pessoas sobre oração, viram para a gente e falam assim, mas para que orar? Deus não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Sabe. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus é um Deus de relacionamento. E é impossível, irmão Alex, construir um relacionamento sem diálogo. É impossível. Vocês acham que um dia eu ia conseguir casar com a Verônica sem conversar com ela? Tinha não, né, irmão Carlinhos? Quantos às vezes tem que gastar uma lábia quilométrica para conseguir convencer a mulher a namorar com ele e a casar com ele? O diálogo, meus irmãos, ele é fundamental no relacionamento. E o nosso Deus, irmão Edivones, ele é um Deus de relacionamento. A prova maior de que o nosso Deus é um Deus de relacionamento está na própria essência dele, porque o nosso Deus é um Deus triuno. É um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E as 3 pessoas da Trindade se relacionam entre si. São essencialmente idênticas, mas personalisticamente distintas. E elas interagem entre si. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E ao nos criar, ao criar todas as coisas, Ele espera que nós também tenhamos com Ele esse relacionamento. E relacionamento, meus irmãos, sem diálogo, relacionamento sem comunicação é impossível. Então, meus amados, por mais que Deus seja onisciente, por mais que Deus saiba de todas as coisas, Ele quer ouvir você falar. Porque essa é a atitude que se espera de um filho. Olha o irmão Divino dizendo que filho impede, filho incomoda. Se você não incomoda, se você não pede, se você não fala nada, você não é filho coisíssima nenhuma. Eu tenho que te dizer isso. Deus quer ouvir você falar. E aí, meus amados, vem Jesus então e diz para os discípulos dele: ó, meus discípulos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe.
O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então Jesus está dizendo aqui, irmão Divones, que você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater. E se você fizer isso sinceramente, com alegria no seu coração, como um filho verdadeiro que fala com o Pai, você pedirá e Deus te concederá. Você baterá e lhe será aberto. Você buscará e encontrará. É uma promessa, meus amados irmãos, que Jesus Cristo está fazendo a mim e a você. Se você pedir, Ele te dará. Se você buscar, irmã Kênia, você encontrará. Se você bater, irmão Genivaldo, as portas serão abertas. Não é o pastor Amadeu que está falando, não, meus amados. É Jesus Cristo que está dizendo. Agora, para que as portas sejam abertas, para que os seus pedidos, irmão Alex, possam ser atendidos, e para que na sua busca você possa encontrar o que você espera, irmão Áureo, você precisa falar com Deus. Você precisa orar. O que Deus espera de mim e de você, diariamente, como uma disciplina básica da vida cristã, é que nós falemos com Ele todos os dias. Por que, irmão Edvones, que a nossa oração aqui de manhã chama falando com Jesus? Porque é isso que nós fazemos quando nós oramos e quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Nós falamos com Deus. Fale com Deus. O que está incomodando a sua vida? É problema no emprego? Nos seus estudos? Problemas familiares? Enfermidades? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, o que está se passando na sua vida? Quais são as suas angústias? Quais são as suas aflições? Quais são os seus pedidos, os seus clamores? O que você tem buscado? Aonde você tem batido? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Fale com Deus. Abra o seu coração para falar com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se Deus não puder atender você, não há ninguém no universo que poderá atendê-lo. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Chegará um momento, meus irmãos, na face da terra, em que você não terá mais oportunidade de buscar a Deus. O que você está esperando para falar com Deus? O que você está esperando para confiar verdadeiramente nesse Deus? Peça e Ele te concederá. Amém? Para deixar isso ainda mais claro, irmão Gesmar, Jesus então nos conta a parábola, que está sublinhada aqui nos textos, versículos 9, 10 e 11. Jesus então, irmão Áureo, ele faz aqui a comparação entre a atitude de um homem e a atitude de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui através dessa parábola é: se um homem que é homem é capaz de fazer isso, quanto mais o vosso Deus que está nos céus. Vamos ler o texto? Versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Vocês que são pais, que levantaram as mãos aqui nessa noite, qual de vocês, a quem o filho pedir pão, você dará uma pedra? Vocês que são pais, qual de vocês, a quem o filho pedir um peixe, e você será capaz de dar a ele uma cobra? Você é capaz disso, irmão Edvones? Você é capaz disso, irmão Messias?
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Interessante aqui, meus amados, é que Jesus diz, ora, se vós que sois maus. O que Jesus estava querendo dizer com isso, irmão Mauro? Eu quero lembrar os irmãos que Jesus está falando aqui com pessoas que já são crentes. Jesus estava falando aqui com os discípulos dele. E Jesus está dizendo que mesmo esses discípulos que creem em Deus e que estavam seguindo a Jesus, Jesus chamou ele de maus. Então o que Jesus estava querendo dizer ao utilizar essa expressão? Jesus aqui, meus amados, está se referindo à natureza pecaminosa que é inerente a cada um de nós. Você, irmão Auro, você vive, principalmente depois que você aceitou, principalmente não, após entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos de Jesus, você vive, meu irmão, e viverá até o dia que Jesus voltar, um conflito dentro de você. Porque você tem um Espírito Santo de Deus que te selou como membro do corpo de Cristo, conflitando com a natureza do pecado que briga aí dentro de você. É onde Paulo chega ao ponto de nos dizer, na Bíblia Sagrada, que o bem que ele quer fazer, às vezes ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. O que é isso? É o conflito entre o Espírito de Deus em nós e a nossa natureza carnal, e a nossa natureza pecaminosa. Eu carrego essa natureza amada dentro de mim, a irmã Kênia também, a irmã Diandra também, o irmão José também, a irmã Verônica também, todos nós. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um único ser humano em toda a face do universo que não tenha pecado. Nós convivemos, meus amados, com esse mal dentro de nós. É por isso que Jesus diz aqui, ora, se vocês que são maus, ou seja, nós que temos que conviver com essa natureza pecaminosa, nós que somos tentados todos os dias a fazer um monte de besteiras, a cometer um monte de erros, por conta dessa natureza pecaminosa. Ora, se nós que somos maus, não conseguimos dar aos nossos filhos coisas ruins, quando eles nos pedem, quando eles vêm até nós, o que dirá de Deus, que é o nosso Pai Celestial? Em Deus, meus amados irmãos, prestem atenção, em Deus não há a menor sombra de maldade. Deus, minha irmã, é amor. A essência de Deus é amor. E se Deus que não é pecador, se Deus, irmão Auro, que não é mau, se Deus que é toda essa fonte de amor, se Deus reúne todas essas características, você acha que Ele será capaz de dar a qualquer um de nós que se aproxima dEle para pedir alguma coisa ruim? Se nós que somos maus não fazemos coisas ruins aos nossos filhos, mesmo sendo maus, Deus, que é a fonte suprema de amor, haverá de fazer alguma coisa ruim para seus filhos? É lógico que não. Deus está sempre pronto a te dar o que Ele tem de melhor. Fala isso para você mesmo nesse instante. Deus está sempre disposto a me dar o que Ele tem de melhor. Mas para que você possa provar desse melhor, para que você possa usufruir dessas bênçãos, você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa, irmão Edivones, pedir. Você precisa buscar. Você precisa bater. Deus, meus amados irmãos, Ele não fez meros robôs na face da terra. Deus, Ele quer ter relacionamento com cada um de nós. Deus, Ele quer ter contato íntimo. Deus, Ele quer ter diálogo, comunicação com seus filhos. Fale com Deus. Abra o seu coração para com Deus.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Agora chegou o momento de você orar. Ore nesse instante. Eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão presentes. E muitas pessoas que estão acompanhando essa mensagem em vídeo também não são conhecidas minhas. Eu não sei qual a situação da vida dessas pessoas nesse momento. Eu não sei qual é a situação da sua vida nesse momento. Eu não sei quais são as angústias, as tribulações que têm assolado a sua vida. Mas nós aprendemos essa noite, através da parábola do filho que pede ao pai, que se nós pedirmos ao pai sinceramente, ele nos dará. Se nós buscarmos ao pai sinceramente, nós acharemos. Se nós batermos nas portas, sinceramente, elas serão abertas. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quais são os seus pedidos? Quais são os seus clamores? Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Peça a Deus. Busque a Deus. Clame a Deus. E enquanto você faz a sua oração, eu quero falar de modo especial com você que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus. Se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, você ainda não é filho dele, você ainda não é discípulo dele, e consequentemente você não tem a quem orar verdadeiramente. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam a Jesus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu santo nome. Para você se tornar um filho de Deus, para que você possa ter esse contato, esse diálogo, essa oração com o nosso Pai Celestial, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Eu não conheço a sua vida. Não sei se você já fez uma aliança de fé com Jesus Cristo. E se você ainda não fez, se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você deseja poder falar com esse Jesus abertamente e sinceramente, recebendo dele a bênção que você tanto espera, não perca mais tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faça uma aliança de fé com Jesus. Tudo que você precisa fazer com sinceridade em seu coração é dizer em oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e nesse instante me arrependo dos meus pecados e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. É só isso que Jesus quer ouvir de você. O maior preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus espera de você é uma atitude de fé, é uma oração sincera, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você não sabe até quando você terá a oportunidade
de tomar essa decisão. E é por isso que eu estou dando a você a oportunidade nesse instante. Se há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador e confessando os seus pecados diante dele, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Tudo o que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos, para que nós como igreja possamos orar pela sua vida, agradecendo a Deus por mais um pecador arrependido que Ele está conduzindo ao rebanho nessa noite. Há alguém neste lugar? Glória a Deus, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Não são as palavras do pastor Amadeu, mas a palavra de Deus que está sendo pregada e a ação do Espírito Santo em sua vida, que haverá de convencê-lo da necessidade de fazer uma aliança de fé com Jesus. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Cristo? Levante uma de suas mãos que nós queremos orar por você. Esse convite, meus amados irmãos, também é destinado àquelas pessoas que já fizeram essa aliança um dia, mas que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite entendeu essa mensagem e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, você tem também a oportunidade nesse momento. Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com a igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, curva a sua cabeça nesse momento, fale com Jesus, diga para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, estou arrependido pelos meus pecados, e nesse momento eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. É uma oração simples, mas que mudará drasticamente a sua vida, principalmente a sua eternidade. Deus, meus amados, não deseja ver a sua criação caminhando a passos largos para o inferno. Deus quer que todos os seus filhos, Deus quer que todas as ovelhas do seu rebanho sejam reunidas perante Ele no dia do juízo, para receberem a sentença definitiva da vida eterna. Se você ainda não faz parte desse rebanho, mas está sentindo o Espírito Santo de Deus te convocar para esse grupo, para esse aprisco, não perca mais tempo. Erga a sua mão e diga sem medo, sem covardia: eu quero esse Jesus em minha vida. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Glória a Deus, pode abaixar a mão. Glória a Deus. Eu vou perguntar, meus amados, pela última vez, e em seguida eu vou orar com essas pessoas que levantaram as suas mãos. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Ou alguém que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Meus amados, a palavra de hoje ela nos falou de oração. Ela nos falou da necessidade de pedir para que Deus possa nos dar. E antes de encerrar esse culto, eu quero agora pedir àqueles que nessa noite, porventura, têm algum pedido de oração, algum clamor, ou mesmo algum agradecimento. Se você tem algum clamor que você queira colocar diante da presença de Deus, aí no seu lugar, eu vou pedir para que você fique de pé, e eu, como pastor dessa igreja, estarei orando pela sua vida nesse instante. Todos aqueles que têm algum clamor, um pedido especial de oração, algum agradecimento, você que deseja que nós estejamos orando pela sua vida nesse instante, se coloque de pé, receba humildemente a oração que eu estarei fazendo pela sua vida nesse instante. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nesta noite, ó Pai, todas essas pessoas que se colocaram de pé, estão, meu Pai, apresentando diante de Ti os seus clamores, os seus agradecimentos. Eu não conheço, meu Pai, quais são as aflições,
quais são as tribulações que elas têm vivenciado e mesmo as bênçãos que muitas delas têm recebido do Senhor. Mas o Senhor, que sonda e conhece o coração de cada um de nós, sabe exatamente das necessidades, das angústias e também das bênçãos que tem, meu Pai, feito parte da vida de cada um desses irmãos e irmãs que se colocaram de pé nesse momento. Como pastor dessa igreja, ó Pai, eu agora intercedo pela vida de cada um deles e os apresento diante do Teu altar, clamando ao Senhor para que atenda os pedidos deles, em cumprimento, ó Pai, a promessa da palavra do Senhor, na qual nós meditamos essa noite. Que todos os pedidos, ó Pai, que estão sendo aqui feitos, possam ser concedidos, ó Pai, conforme a Tua boa vontade. Que a busca, meu Pai, que cada um desses irmãos estão passando, estão demonstrando nesse instante, que nessa busca eles possam encontrar do Senhor a resposta certa. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça Teu rosto resplandecer sobre cada um deles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Teu santo rosto e lhes traga a Tua paz e todo o fruto do Teu Espírito Santo. É a oração que faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Todos de pé nesse momento. Estamos chegando ao final do nosso culto. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos orar encerrando o culto nesse instante. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que o Teu Espírito Santo complete em nossos corações a mensagem da Tua palavra que mais uma vez foi pregada. E que o Senhor nos leve em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém.